Bom, eu passo a palavra então ao José Luiz Goron, que é superintendente da Confederação Nacional das Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Cidadãs. Obrigado pela presença. Muito obrigado ao jornalista Luiz Narciso, meu bom dia às senhoras e senhores. A alegria de estar dividindo essa mesa com o ministro Temporão. Isso me faz lembrar a década de 70, quando eu saía de São Paulo, pegava aqui uma ponte aérea para ir para a Rua México, número 100, discutir já os primeiros problemas de financiamento da saúde previdenciária à época, né, do INAMPES, etc., quando tive o prazer de iniciar os relacionamentos com o ministro Temporão, e que muito tem contribuído para a nossa formação, para o nosso conhecimento da área. Em nome do Marcos, cumprimento os grandes amigos que estão presentes aí, alegria de estar com vocês realmente, e agradecer o convite, acho que uma oportunidade muito grande, as discussões desse 18º debate, e o trabalho que você vem fazendo. Tive várias oportunidades, de ouvir palestras suas sobre essa questão da saúde, o financiamento, o complexo da saúde como um todo. O tema central da gestão dos hospitais é desafiador, né? Mas a gente está falando um pouco desse painel aqui do financiamento da saúde. E, evidente, sem perder esse norte do termo central, do tema central da gestão dos hospitais. Eu trouxe algumas transparências, mais no sentido de poder fixar alguns números que eu pretendo colocar com vocês, né? Na verdade, a discussão passa pela criação das fundações estatais, e aqui nós temos um mestre doutorado nisso, né, o ministro Temporão, as organizações sociais que estão crescendo realmente na execução de serviços públicos pelo Sistema Único de Saúde, com contratos de gestão, tanto para hospitais, grandes hospitais públicos, estaduais, municipais, como também para UPAs, né? A gente pega o Nordeste hoje, praticamente 100% das UPAs instaladas em Pernambuco estão sendo hoje geridas pelo conjunto dos hospitais filantrópicos daquele estado e de outros estados que se habilitaram como organizações sociais. Então, essa questão cabe uma primeira pergunta: o financiamento é suficiente? Né? Se não for suficiente, qual a dimensão dessa insuficiência? E para onde? Né? Porque, evidentemente, nós sabemos que a gente está falando de um assunto extremamente complexo e a saúde pública, a gestão da saúde pública passa por várias áreas, como a regulação, como a atenção básica, né, absolutamente da prevenção, da proteção à saúde, etc. E de uma outra área da ação ou das ações assistenciais que traz hoje, tá, a maior afetação ao psicológico das pessoas. Quer dizer, no momento que a gente vive um drama nacional também, com o crescimento dos politraumatizados por acidentes automobilísticos, né? A grande mídia tem mostrado e tem explorado muito bem essa questão. Quer dizer, a gente tem dificuldades seríssimas aí com o que está acontecendo a nível de utilização do veículo, de locomoção individual, etc., que deveria ser uma coisa útil, extremamente saudável, né? A gente está vendo que essa utilização tem causado problemas complicados, inclusive da saúde pública, pela quantidade de pessoas. Eu estive recentemente em Palmas, Tocantins. Pelas características da cidade planejada, a cidade plana, né? Há realmente uma quantidade de motocicletas em funcionamento e é um absurdo de utilização da motocicleta, né? Você está observando uma via pública, etc., você percebe que as pessoas que estão utilizando aquele veículo, né, individual, que lhe dá uma mobilidade grande, etc., o faz sem nenhum
conceito de segurança própria, etc. E aí a emergência do hospital HGP, o Hospital Geral de Palmas, superlotado o tempo todo em decorrência desse tipo de mobilidade urbana, realmente, da utilização. Né? Então, veja, é complexo e a assistência, ela passa hoje necessariamente por essa questão do psicológico. As pessoas precisam da utilização de um leito de UTI, não o tem disponível, vai para a judicialização da saúde. A gente já tem hoje, sem nenhum demérito, a categoria dos advogados, né? Mas nós já temos hoje também os advogados de porta de hospital. Não é só de porta de cadeia, mas temos também os advogados de porta de hospital. Então, isso tudo envolve, sem dúvida alguma, a questão do financiamento. Em que pese uma análise histórica do financiamento da saúde, a gente percebe que há, sem dúvida, um crescimento desse valor, mas é insuficiente. Né? Os 70 bilhões, em média, que temos hoje para o Ministério da Saúde, certamente não serão aplicados porque existem os contingenciamentos naturais que o planejamento, orçamento, o Tesouro faz. Né? Os ministros têm dificuldade em manter os seus compromissos em dia, porque, evidentemente, um fluxo de caixa do Tesouro Nacional para o Ministério da Saúde não segue a mesma lógica da disponibilização de recursos que você tem no orçamento. Muitas ações que são colocadas, você termina o exercício com 30%, 40% de execução, porque não se conseguiu executar, e, portanto, os 70 não viram 70, mas viram 68, 65, 64 bilhões, né? E evoluindo nessa questão, dizer um pouquinho da questão da gestão e dessa polêmica que tem sido colocada. Um mês antes da posse da presidente Dilma, ela, cumprindo um compromisso que tinha assumido com um conjunto de pessoas, convocou cerca de 40 especialistas na área da saúde, ministro Temporão, ministro Jatene, Gonçalo Vicina, Raul Kutait, enfim, algumas figuras da área da saúde bem conhecidas de todos os senhores. Eu tive o prazer de fazer parte do grupo e durante uma tarde toda, né, Temporão, se discutiu essa questão. Eu fiquei vivamente satisfeito porque a então ainda eleita candidata a presidente da República colocou as questões da saúde de uma forma muito correta, na minha avaliação, né? Com muita convicção, mostrando que conhecia o problema, com muita elegância própria das mulheres, reconheceu que o presidente Lula esqueceu um pouco a área da saúde, né? E insistiu nessa questão de termos que fazer mais com o mesmo, principalmente em decorrência da questão da gestão. Recentemente, numa entrevista a uma rede de televisão, eu estou colocando alguns dados aí na tela, ela falou sobre isso, né? Voltou a insistir na questão de melhorar a qualidade da gestão e reconheceu, sem dúvida alguma, que não há o que se discutir. Quer dizer, o financiamento do setor saúde, de fato, é insuficiente. E fez comparações com outros países da América Latina, que são questões e percentuais que estão sempre na mídia, mostrando que nós investimos muito pouco em relação ao que outros países investem, né? Voltou também a tocar no assunto do que se gasta hoje per capita as operadoras de plano de saúde, a saúde suplementar, comparando isso com o que o SUS dispõe de um per capita para o cidadão brasileiro na saúde pública. Evidente que essas questões, né, como eu disse, são complexas, etc., e há uma unanimidade nisso, né? Hoje nós percebemos que há, o ministro Temporão dizia há pouco, que o Peron me referiu, que até a oposição, e eu de fato tenho feito um trabalho lá no Senado Federal com a oposição, e para garantir alguns votos na aprovação da emenda constitucional, da regulamentação da emenda. É evidente que os parlamentares que
de maior sustentação da base do governo, reconhecem unanimemente que precisa mais recursos para a saúde. Né? Agora, da onde tirar? Como tirar? O ministro Padilha também tem insistido que ele precisa de mais 40 bilhões para a saúde pública no orçamento. Né? A gente pega um outro ícone da área do SUS, o Gilson Carvalho, médico pediatra, estudioso da saúde pública, comparando essa questão que a presidente Dilma colocou do per capita da saúde suplementar para aquilo que é, o SUS ele entende que seriam necessários mais 160 bilhões no orçamento do SUS. Então, veja que nós vamos de cifras, né, muito diferenciadas nessa questão do que é necessário para o financiamento. O que é certo e é unânime que ele é insuficiente. Agora, mas alocar onde o eventual recurso novo que vier para a saúde? O Temporão já falou um pouco nessa questão, né? Vamos supor, o Temporão diz claramente aí, né? Vamos aprovar a emenda 29, vamos ter agora, durante o período de 4 anos, vamos começar com 8,5% das receitas correntes brutas até atingir os 10% da proposta do Tião Viana, mas alocar onde esses recursos, né? Então, realmente, caberia uma discussão bastante ampla, e eu acho que essa discussão não está sendo feita ainda, até para sabermos quais são os setores ou aquelas áreas que eu coloquei do Ministério da Saúde, da regulação, da assistência, da promoção, da atenção à saúde como um todo, né? Eu estou trazendo alguns números aqui da questão da assistência, porque é muito da área que nós colocamos aqui, a minha instituição faz, né? Que é o atendimento principalmente de média complexidade, que colocava aqui, agora há pouco, o nosso prezado secretário e subsecretário de Minas, a respeito da dificuldade da média complexidade. São 2.100 hospitais filantrópicos espalhados por todo o Brasil. A dimensão desse segmento, 486 mil empregos diretos, devemos fechar agora o ano de 2011. 140 mil médicos trabalhando de forma autônoma, ou seja, não tem contrato CLT com os hospitais, né? E faturou o ano passado com saúde suplementar e com o SUS 18 bilhões de reais. O que esse setor está produzindo no sistema de saúde? Em 2010, eu estou trazendo aqui, porque o tema é gestão, né? Estou trazendo um número oficial do Ministério da Saúde, estão nos bancos do Ministério da Saúde, e estou fazendo uma projeção no slide seguinte da participação das organizações sociais. Por quê? Porque as organizações sociais todas, a produção que elas estão realizando hoje no SUS, toda ela está sendo alimentada no bancos de dados do Ministério da Saúde, como sendo uma produção do setor público, né? É o CNPJ da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Saúde, onde essa produtividade, essa produção está sendo registrada. Então, os senhores têm aí em 2010, né, nós temos 11.357.000 internações realizadas pelo SUS, os filantrópicos, sem o concurso das organizações sociais, fizeram 4.534.000 internações, e o setor público 5.411.000. Há aqui um destaque a ser dado à participação do privado. Esse privado é o privado com fins lucrativos. São os hospitais da iniciativa privada de lucro, em que há 10 anos atrás representavam 32% do atendimento ao sistema público de saúde. Fechou 2010 com 12% e está caminhando 2011 para 11%. Então, pela questão do financiamento, né, os valores de remuneração da média complexidade, que realmente ficam muito aquém do custo da prestação do serviço, há um desinteresse latente desse segmento e a saída dele progressiva do sistema, e a gente nota que isso está sendo exigido do setor filantrópico, o acréscimo de leitos e a produção de serviços para substituir essa parte. Incluído agora a produção das organizações sociais, a gente tem esse quadro.
Os hospitais filantrópicos, com organização social, fizeram 5.034.000 internações. Não estão contabilizados aí ainda uma boa parte de produção de organizações sociais que estão no Rio Grande do Sul e que estão em outros estados. Quer dizer, está mais São Paulo aí condicionado, porque nós tivemos dificuldade de levantar esses números. Mas subiu para 5.034.000 internações em 2010, representando 45% de toda a produção das internações do sistema público de saúde e recuando o setor público para 43%, né? E permanecendo, evidentemente, aqui os privados lá com os seus 12% em 2010. Ora, há uma outra situação que nós queremos colocar aqui, que é exatamente a questão do recurso, né, do financiamento. Vocês têm aí uma tela onde em 2010 o Ministério da Saúde pagou pelas internações realizadas 10.740 bilhões de reais. Os filantrópicos ficaram com 5.261, 49%. Os públicos com 4.227, 39,4%, e o privado com 11%, 1.252. Então, muitas pessoas nos perguntam o seguinte, né? Por que essa diferença? Então, quando a gente faz uma pesquisa mais refinada nos bancos de dados do Ministério da Saúde, né, do DataSUS, etc., a gente percebe que 63% de todas as cirurgias oncológicas realizadas no país são realizadas pelos hospitais filantrópicos. Né? Quase 65% dos transplantes realizados no país são feitos pelos hospitais filantrópicos. E por aí vai, quer dizer, quando você pega a parte de maior complexidade, então o valor médio da IH dos hospitais filantrópicos por internação foi em 2010 de R$ 1.038 contra 870, se eu não me engano, do setor público, né? Que tem realmente na quantidade do serviço, eu não estou dizendo isoladamente em um ou outro hospital, mas na média nacional tem uma produção menos qualificada que a produção dos filantrópicos em termos de complexidade do procedimento, né? Já que nós dizíamos aqui que é uma distorção da produção por pagamento por produção, né? Mas ela ocorre e aí a gente tem essa dificuldade. Aqui há uma outra situação emblemática, muito emblemática. Os dados são de 2009, porque na CIF você sabe a dificuldade que é para você consolidar balanços de 2.100 instituições. Nós consolidamos os balanços dos hospitais filantrópicos que em 2009 gastaram esse valor aí para o atendimento ao sistema público de saúde, 14 bilhões e 100 mil, 12 bilhões e 300 milhões de reais para atender o sistema público de saúde. Aí está incluído também, além das internações, né, o atendimento ambulatorial. Recebeu só 7 bilhões e 900, nós entregamos ao ministro e à equipe dele esse estudo, né? Recebeu só 7.900 para a remuneração desse serviço prestado, com um brutal déficit de 4 bilhões, né? e 400 milhões de reais. Muito bem. Esses 4 bilhões é o financiamento que o setor filantrópico está colocando no sistema público de saúde. Nós invertemos a situação, né? O sistema filantrópico, que arrecada recursos do setor suplementar, atendendo operadoras de plano de seguro-saúde, aonde se consegue ter uma rentabilidade melhor, transfere esses recursos para pagar o déficit que o sistema público lhe causa. E ainda há um agravante, né? A Secretaria da Receita Federal, em audiência pública em 2009, na Comissão de Fiscalização e Justiça da Câmara dos Deputados, disse que a desoneração
dos filantrópicos da saúde é de 1 bilhão e 800, foi de 1 bilhão e 800 milhões em 2009. Portanto, se esses hospitais tivessem que pagar essa contribuição, o custo não seria de 12 bilhões e 300, seria de 14 e 100. E o déficit seria de 6 bilhões e 200, e não de 14 bilhões e 200. Então, esse é o tamanho da dificuldade que nós temos para gerir as organizações. Claro que também quero fazer aqui uma homenagem aos prefeitos, aos secretários municipais de saúde, a governadores, que têm suprimido um pouco esse déficit, pagando às vezes pela emergência do hospital, pagando os profissionais médicos da equipe que está na emergência ou coisa parecida, o que alivia um pouco esse déficit. Esse déficit é de recurso federal, exclusivamente, não envolve o recurso municipal, não envolve o recurso estadual, né? E também o próprio governo federal, que o Ministério da Saúde, que tem liberado algumas emendas parlamentares, são poucas, porque há sempre uma restrição muito grande da Fazenda, do orçamento, etc., em relação às emendas, mas é o que tem permitido às entidades modernizar um pouco, substituir, né, tecnologia já sucateada, etc., com esse aporte de recurso através das emendas. Mas assim mesmo é absolutamente insuficiente para manter o segmento minimamente equilibrado. É um segmento sem fins lucrativos, não precisa ter lucro, né? Não é esse o objetivo. Aliás, obrigatoriamente pela legislação tem que aplicar todas as suas receitas nos seus objetivos sociais e acaba tendo situações como essa em que está tendo que se endividar. O ministro Temporão também recebeu de nós um apelo que nos ajudasse junto ao BNDES, estivemos lá com a presidência do BNDES, para criar uma linha de crédito. Por quê? Em 2003, nós fizemos um levantamento nacional, esse conjunto dos hospitais filantrópicos devia 1 bilhão e 900 reais. E fechamos o ano passado com 5.900, 6 bilhões de reais. Então você tem que entidades, né? Como a Santa Casa, não é o caso, né? Mas a Santa Casa de São Paulo, por exemplo, tem 700 e poucos, quase 800 imóveis que recebeu no passado por doação de pessoas beneméritas, aluga esses imóveis, tem receita desses imóveis e joga isso para dentro da sua contabilidade, do seu caixa, para minimizar essa dificuldade, né? Para terem uma ideia, essa da casa tem edifícios aqui até de 30 e poucos andares, está alugado por uma bandeira de hotel que explora como uma hotelaria. Quer dizer, e assim nós temos, né, na região do Cacau, na Bahia, o Cacau financiou as Santas Casas, grandes patrimônios históricos que estão se descapitalizando, vendendo os seus patrimônios para poder cobrir esse déficit. Então preocupa muito, porque haverá um momento de desequilíbrio. Haverá um momento de rompimento, como é o caso, né, do euro, dos países da zona do euro. Quer dizer, e como é que fica o sistema público que depende hoje de 50% da atuação do sistema privado? Né? O SUS está preparado para substituir essa disponibilização de leitos, de trabalho voluntário, etc. Então, essa questão do financiamento, quando eu coloco para onde os recursos deverão ir, quais são as áreas que têm a maior necessidade de aporte de recursos, passa necessariamente por uma análise desses números. Né? Quer dizer, é o governo que tem que dizer se essas instituições são ou não necessárias dentro do sistema. Nós não queremos, evidentemente, estar no sistema produzindo sem ser necessários. Aliás, tem sido assim, né? Eu não sei se tem algum representante aqui da Sociedade de Beneficência São Camilo, mas o São Camilo, só no ano passado, assumiu, se eu não me engano, 13 ou 17 hospitais em Rondônia, em Balsas, em Russas, etc., que fechou. Prefeito nenhum quer um hospital pequeno fechado na sua cidade. Então, a gente é chamado a assumir esses hospitais, né? Então, há uma dificuldade, queremos saber, é necessário, como será resolvida essa questão do financiamento. Então, veja, o que eu tenho colocado aí, né? O custo da prestação direta dos serviços
pelos organismos públicos é um custo que acumula hoje para os administradores públicos, né, uma certa situação de um custo insuportável. A semana passada eu estava na terça-feira com o secretário de saúde e ele me mostrava o seguinte: ele tem um hospital numa grande cidade de 600 mil habitantes, né, e ele virou prisioneiro da equipe de ortopedistas do hospital. Porque a equipe, toda ela de funcionários públicos, a equipe médica, né, toda ela formada por funcionários concursados, recebendo segundo o padrão de salário do Estado, acabaram brigando por uma produtividade. O Estado cedeu em outro governo e entregou a eles toda a produção do Sistema Único de Saúde e da tabela. Passa algum tempo, pressiona o outro secretário de saúde, o secretário abre mão e passa uma outra produtividade para eles. Muito bem, eu vi as planilhas a semana passada. Tem 2 profissionais médicos recebendo na emergência 95 e 98 mil reais por mês. A média dos demais profissionais é 48, 49. Quer dizer, então ninguém aguenta. O serviço público acaba tendo realmente um inchaço complicado, aliado com os problemas de sindicais, corporativismos de toda forma, começa a ficar muito difícil para o gestor público. Foi por essa razão que países, né, nós chegamos agora da Espanha e de Portugal, convidamos a vice-ministra Márcia Amaral, nos acompanhou, e a doutora Alzira Jorge. Governos como a Espanha e como Portugal hoje estão regulando, não prestam mais serviços, estabelecem metas rígidas de controle, fiscalizam e pagam. Agora, pagam o que é produzido, não o que é cumprido de metas, etc. Então, ou a gente faz uma gestão adequada, ou fica muito difícil com o recurso, não há. É muito difícil o recurso, definir qual é o recurso necessário hoje para financiamento. Né? Nós temos. Desculpe, eu vou dar um outro exemplo aqui, né, de descalabros, porque isso foi dito publicamente, num evento como esse, num seminário. O secretário de Saúde de Rondônia apresentou os números de um hospital do Estado com 400 leitos, 422 médicos e com uma produção que não chega a 500 cirurgias por mês, o que é um absurdo para a população, é uma agressão, né? Uma ausência do trabalho, uma falta de cumprimento realmente da jornada de trabalho absurda. Esse hospital com 3.218 funcionários, 3.000 hospital de 400 leitos, né? Custa 17 milhões, segundo ele, por mês para o governo do Estado. Então, não há recurso que segure situações dessa natureza. É preciso ver exemplos como os consórcios, etc., que sabem administrar, e gostei muito de lhe ouvir, realmente, quando disse e foi perguntado sobre os profissionais, como é que coloca isso, quer dizer, tem norma, manda embora, cumpre, porque a situação está muito difícil nesse sentido. E só para finalizar, né, eu quero dar um depoimento aqui. Gostei muito de ouvir o ministro colocando a questão dos sindicatos. Eu era titular, hoje eu sou suplente do Conselho Nacional de Saúde, estou suplente, eu era titular do Conselho e nós estávamos discutindo uma questão da regulação de planos de saúde, e foi uma manhã muito intensa de discussões, e acabamos saindo almoçar no restaurante lá do Ministério mesmo, né? Superlotado, etc., todos os conselheiros, etc., ali, e eu me sentei numa mesa e na minha costa estava realmente o comando de 2 centrais sindicais. E passaram uma esparrela geral nos conselheiros que mantinham o conselho, por conta das defesas que fizeram do sistema público de saúde. E um líder nacional de expressão de uma central sindical, usando um palavreado chulo que é próprio do segmento sindical, né, disse o seguinte:
vocês uma, né? Porque a PPP saibam de dedo em vista que o grande objeto de desejo do trabalhador que nós defendemos hoje é o plano de saúde. O plano, esquece tudo, rapaz. O plano de saúde é um objeto de desejo e é uma das poucas coisas que o nosso sindicato consegue hoje ainda cobrar dos patrões, etc. E não sei o quê. Então, quando você vê um sentimento desse, e está aqui o ministro Temporão, que sabe o que eu vou dizer agora, né? Esses sindicatos dominam o Conselho Nacional de Saúde porque cooptaram os representantes dos usuários. Eu costumo dizer como conselheiro que o Conselho Nacional de Saúde não representa mais legitimamente o usuário, estão todos cooptados, com raríssimas exceções, né? Ele está defendendo operadores de plano de saúde. Então é muito difícil a gente reverter esse quadro. Desculpe, eu avancei um pouco no tempo aqui, muito obrigado e fico à disposição aí para as outras considerações. Duas questões aqui sobre, colocamos agora em discussão na mesa, né? Começo pela gestão. O segmento, os 2.100 hospitais filantrópicos que eu me referia, 56% deles são hospitais que estão localizados em municípios de até 30 mil habitantes. E, portanto, são hospitais de pequeno porte. E nós sabemos, assim como o Maurício colocou bem aqui, você não tem escala para manter. O hospital está obrigado a cumprir a normatização da legislação sanitária, da legislação do Ministério da Saúde, faz obstetrícia, tem que manter uma equipe que custa caro, pelo menos 24 horas, etc. E não tem massa para isso. Né? A mesma coisa, os hospitais do interior desse Brasil afora têm dificuldade de comprar direto dos fornecedores, tem que comprar de distribuidores de medicamentos, etc. As nossas federações vêm dando um trabalho de criação de centrais de compra que tem dado uma eficiência muito grande na economicidade da aquisição dos materiais, dos medicamentos necessários. Agora, dos 2.100, nós contabilizamos mais de 500 instituições que estão no nível de excelência de administração. Estão realmente no nível top de administração. Né? Quer dizer, nós temos instituições que estão muito bem calçadas com sistemas gerenciais, com profissionais muito bem treinados, etc. Né? E sendo cases para inúmeros eventos no país e até fora do país. Quer dizer, mas a deficiência do financiamento é tão grande que mesmo você colocando ferramentas de primeira linha à disposição dos gestores, fica difícil você evitar determinadas coisas. Né? Então, essa questão da gestão, você lembra bem. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a nossa Federação de São Paulo está fazendo um projeto piloto que nós trouxemos da Espanha e de Portugal, que é na região de Franca. Nós pegamos 22 municípios da região de Franca, tem 17 hospitais de pequeno porte que fazem obstetrícia, tem hospital que faz 2 partos por semana. Quer dizer, tem que ir para a regionalização, tem que ir para um consórcio de instituição, tem que ter um sistema de regulação adequado. Né? Os gestores desses hospitais têm que se despojar daquela questão, não, mas o meu hospital, o corpo médico desses hospitais tem que se despojar disso. Né? Nós temos problema com prefeitos que querem nos matar quando a gente propõe de fechar e regionalizar o atendimento de obstetrícia. Ah, mas não vai nascer mais crianças aqui, eu vou perder minha cota de participação do município. Né, secretário da Alegria? Então, as dificuldades que se colocam, os senhores não têm ideia de como é. Né? É muito complicado, mas estamos caminhando para um nível adequado de gestão, etc., que o Brasil está bem nessa questão. Esse complexo da saúde brasileira, que o ministro coloca muito bem, ele trouxe essa discussão para a grande, o Congresso Nacional, etc., o poder de geração, tem, entre tantos méritos, tem esse também. Agora, eu queria só dar uma palavrinha rápida sobre a questão da tabela. Em 2013, nós levamos isso para o governo,
que não tinha mais cabimento, até porque a tabela está completamente desqualificada, quer dizer, se fez reajustes dentro da tabela, priorizando uma categoria médica, uma especialidade ou outra, que você tem lá realmente um retalho complicado de tabela, né? Não dá para corrigir mais nada ali, não dá para corrigir mais nada. Então nós levamos essa discussão e foi no momento em que os hospitais universitários estavam do MEC, né, estavam passando por uma crise financeira séria. Foi quando os hospitais filantrópicos estavam devendo 1.900.000, como eu coloquei já aqui na minha fala, e o governo fez um programa conjunto com o MEC e o Ministério da Saúde para a contratualização dos hospitais de ensino, né? E começou muito bem, realmente. Nós tivemos um seminário de 4, 5 dias em Curitiba de avaliação dos resultados com o secretário de saúde, com os reitores, com os administradores dos hospitais, e isso foi muito bom, porque se estabeleceu metas, se estabeleceu valores para a cobertura, se estabeleceu responsabilidade em cumprimento dessas metas, punição financeira para quem não cumpria as metas. E em seguida esse modelo foi modelo também para os hospitais filantrópicos não de ensino, né? E nós temos 738 hospitais no Brasil que estão contratualizados. Agora o grande problema é o seguinte, né? Também novamente se esgarçou totalmente o tecido do programa. E eu só encontro uma razão de ser, né? A incapacidade, quer dizer, até por respeitar os níveis de governo que o Ministério tem, de fiscalizar isso e de impor. Então, veja, eu durante um bom tempo dei aula para um curso de pós-graduação em saúde pública que formava essencialmente secretários de saúde, né? E a gente tinha discussões incríveis. Mas o grande problema está na interinidade dos secretários de saúde nos cargos, né? A gente tem, por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios nos disse no ano passado que a média foi de 2 secretários por município. São 5.600 municípios brasileiros. Só que em Valência, no estado do Rio de Janeiro, né, secretário Serra, foram 4 secretários num ano, até novembro do ano passado, 4 secretários passaram pela secretaria. Eu contava isso num evento em Curitiba, alguém levantou a mão e disse, não, nós somos campeões nacionais. Em Londrina nós estamos no 5º, Itapaçari até dezembro deve ter o 6º. Ficou em 5. Então você tem uma dificuldade muito grande de implementar um programa nacional, né, por causa... Entra e sai o secretário que não conhece, não dá sequência. Ah, eu não vou cumprir esse contrato porque isso é do meu antecessor, etc. Então, o tecido de uma contratualização que ia indo muito bem se esgarçou completamente, que era o primeiro passo, né, ministro Temporão, para a gente sair das amarras da tabela. Mas eu acho que é uma experiência, foi bom você ter lembrado, que eu acho que o modelo de contratualização, tanto com os HUs como com os filantrópicos, é uma base a partir do qual se pode retomar essa questão da orçamentação global, né, custos reais, quer dizer, novas modalidades de financiamento da rede conveniada, contratada e dos próprios hospitais públicos.